A paz do Senhor. Hoje nós estaremos meditando no livro de João, capítulo 15, o versículo 16. A palavra do Senhor diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha que lindo! A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vos conceda. E nessa meditação, eu quero dizer a você o quanto que você é importante para Deus. Olha que lindo, Deus diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, te deu um nome, para que vades e deis fruto. Ele também nos dá uma ordem aqui: vai e dá fruto. E o vosso fruto permaneça. Ou seja, em todo esse processo da escolha que Deus está fazendo, e a qual nós estamos englobados nela, fazemos parte dessa escolha, vão haver processos e circunstâncias nas nossas vidas a qual nós iremos ter que manifestar os frutos. E não somente eles terão que ser manifestos, mas eles devem permanecer nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque nesse processo, quando Deus nos chama e nos convoca, e Ele diz que em meio a esse chamado, Ele escolhe. Poucos são chamados, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É porque em todo esse processo, Deus, na sua onisciência, Ele sabe exatamente com quem Ele vai poder contar. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio. E ao nos dar o livre-arbítrio, somos nós quem decidimos se nessa seleção a qual Deus está fazendo, nós queremos ser escolhidos por Ele. Nós queremos ser achados por Deus. Somos nós quem definimos a nossa, diante de uma circunstância, diante de uma situação. Somos nós quem determinamos o que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus deixa o livre-arbítrio para nós humanos usarmos. E foi exatamente quando Adão usou o livre-arbítrio, por ele não ter sabedoria, por ele não ter se estruturado da maneira como Deus gostaria que ele estivesse se estruturado, se firmado, se posicionado, ele falhou. E ele deixou de ser um escolhido de Deus para estar no paraíso, a ponto de Deus o movê-lo do paraíso. Esse é o momento a qual Deus está chamando a sua igreja para mais perto. E quando eu digo igreja, eu não digo uma parede, um templo físico, uma construção. Eu digo que somos nós, eu e você, como parte do corpo de Cristo, a qual Ele é a cabeça. Ele está nos convocando neste momento final da igreja para atentarmos ao seu chamado e sabermos que somos escolhidos por Ele para, em meio a essa geração, nós apresentarmos os nossos frutos. Toda árvore plantada que não dá bons frutos, ela será cortada. E nós temos visto o que Deus tem feito. Deus tem feito a diferença do que é joio e do que é trigo. Deus está alinhando a sua igreja nesse momento final. Nós estamos vivendo um momento ao qual estamos prestes a vermos
e participarmos do arrebatamento da igreja. Mas Deus ainda nesses momentos finais, a qual Ele está alinhando a sua igreja, limpando os altares, fazendo uma grande transformação e mudança, adornando a noiva com cada vez mais almas e mais almas a cada dia se rendendo ao Senhor. Ele está preparando a sua noiva para o tal encontro desejado. E nesse momento final, nós temos que estarmos atentos a manifestarmos os frutos do Senhor através das nossas vidas. Os frutos do Espírito e os dons do Espírito. Eles trabalham em conjunto, assim como Pai, Filho e Espírito Santo. E não é fácil nós vencermos a nossa matéria humana, porque é uma guerra entre a alma e o espírito, conforme Paulo relata. Mas o que é lindo é que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ou seja, Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio 100% humano. Dentro dessa matéria a qual eu e você somos formados. Tendo todas as partículas, células, organismo todo dele exatamente igual, sem diferença alguma, para mostrar que é possível nós vivermos momentos de aflições, mas nós sairmos por elas, por todas essas aflições, superarmos a cada uma delas. Ele venceu a sua matéria humana quando ele esteve no deserto. Ali, ele jejuou 40 dias, sentiu fome, Satanás veio ali e tentou a ele. Jesus tirava os seus momentos de oração, mas em tudo ele venceu e sempre vencerá. E ele mostrou para nós que é possível nós vencermos. Mas ali no deserto ele já nos mostrou que é necessário estarmos atentos ao chamado de Deus e que nesse processo de chamado ao qual Deus escolhe e diz: eu vos escolhi, é eu quem estou escolhendo vocês. Nesse meio de convocação a qual muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus está olhando aqueles homens, mulheres, jovens e crianças que verdadeiramente querem se alinhar ao propósito e render o seu livre-arbítrio a Deus. Jesus, quando foi para o deserto, ele rendeu na totalidade. Quando ele foi para o Calvário, ele venceu pela humanidade. Mas quando ele foi para o deserto, ele venceu a sua própria humanidade. E como ele venceu? Ele venceu através do jejum, ele venceu através da oração e ele venceu através da palavra. Ele jejuou, orou, e quando Satanás foi lá tentar ele, ele venceu Satanás através da palavra. E é exatamente assim, dentro dessa estrutura, a qual nós iremos vencer todas as aflições que Jesus disse, que se no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Vocês também irão vencer. E é chegado o momento de você que é escolhido por Deus, ter esse alicerce, ter total essa estrutura de buscar cada vez mais, estar no centro da vontade de Deus, pagarmos o preço de orarmos, jejuarmos e meditarmos na sua palavra, porque está muito perto a volta do nosso Senhor. E Ele quer que através de nossas vidas, nós venhamos darmos frutos e através dos nossos frutos, esses frutos que permanecem a cada dia,
Independente da situação a qual você possa estar vivendo, às vezes você possa estar vivenciando uma afronta de alguém no seu trabalho, no seu lar, em meio à sua parentela, ou através de algum amigo. Não sei qual é a situação que você possa estar vivenciando, mas em meio a essa situação, Deus quer que você manifeste o fruto, e esse fruto ele tem que permanecer. Porque todos, ao olharem para você, vão ver que verdadeiramente você é chamado e escolhido por Deus, é imagem e semelhança dele, manifesta os frutos do Senhor e vence as aflições, porque tem a estrutura que todo cristão, que todo homem e mulher que é chamado por Deus para esse momento final da igreja, é preciso estar estruturado. Você tem essa estrutura. E se você ainda não tem, busque tê-la. Busque se fortalecer na leitura da palavra, no jejum, na oração. Se achegue mais a Deus, se aproxime mais de Deus. É um momento minucioso a qual Deus quer nos alinhar e nos direcionar. Muitas pessoas estão tendo medo, pânico, por causa das notícias que têm visto, das páginas de revistas que têm sido minuciosamente anunciado do que está por vir. Mas nós que estamos em Cristo, firmados na rocha, buscando estar alinhado com Ele, não iremos temer, porque sabemos que no abrir e fechar de olhos, o Senhor irá fazer com que a noiva suba e se encontre com Ele nos altos céus. E será triste para aqueles que não querem ouvir o chamado do Senhor neste momento, para aqueles que não estão atentos a se posicionarem, porque nesse abrir e fechar de olhos a igreja será arrebatada, e triste será para aqueles que ficarem, porque irão ter que passar por tudo aquilo que as magazines, as revistas estão informando que está por vir. Nós só estamos nos princípios de dores, mas coisas muito mais graves estão por vir sobre a humanidade. Mas aprove ao Senhor escolher a nós e nos convocar para darmos frutos em meio a esta geração e prepararmos o caminho a qual o noivo está vindo de encontro com a sua noiva. Não se omita ao chamado de Deus sobre a sua vida. Não lute nem relute mais contra Deus e contra o propósito dele sobre a sua vida. Deus não precisa de nenhum de nós, mas ele nos escolheu pelo seu amor e pela sua infinita misericórdia. A palavra de Deus fala lá no capítulo 1 do livro de Esther. Deixa eu ler aqui para você um pedacinho. No versículo 11. Quando o rei convoca e fala, né, para os eunucos, ele convoca os eunucos que vá lá de encontro e convoca ela para estar à presença do rei. Ele estava ali dando um banquete. E o texto diz assim no versículo 11: que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar ao povo, aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Versículo 12. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Ela recusou o chamado do rei. Triste será para aqueles que recusam neste momento o chamado do Senhor. É tempo de estarmos buscando mais a presença do Deus, desse nosso Deus vivo. Porque através das nossas vidas,
Vidas que ainda estão aí afora, aprisionadas, encarceradas no seu mundinho, na sua internet, no seu eu, precisam se despertar, porque Jesus está voltando. E Deus quer usar a sua vida para que você manifeste frutos e essas vidas sejam alcançadas através do seu chamado, do meu chamado, do nosso chamado. Tenha convicção de que você é escolhido por Deus. E eu vou ler novamente. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Você é escolhido por Deus em meio a essa geração para fazer a diferença e manifestar os frutos. E através dos seus frutos, independente da circunstância e situação que você possa estar vivendo, esses frutos irão fazer a diferença e alcançar outras almas para adornar o vestido da noiva do Cordeiro. Deus abençoe a sua vida. Deus te fortaleça. Deus te blinde contra todo ataque maligno que o inimigo possa estar tentando na sua alma, na sua mente, no seu espírito, no seu físico, na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida ministerial, se você é solteiro, na sua vida como solteiro que tem buscado e esperado no Senhor. Seja qualquer a área na sua saúde, aonde o inimigo possa estar tentando te atacar, que Deus derrame sobre você nesse exato momento uma unção da cabeça aos pés, que irá te blindar, te proteger, te revestir e te fortalecer para se alinhar ao propósito divino de Deus e saber que você, independente do deserto que você possa estar vivendo, você tem a capacidade de vencer esse deserto através do jejum, da oração e da palavra de Deus. Jesus venceu a sua própria humanidade, a sua própria matéria humana no deserto. Aquilo que ele venceu no deserto, Adão não conseguiu vencer no paraíso. Mas Deus mostrou, através do seu Filho, como matéria humana 100% humano, que é possível vencermos todas as adversidades fortalecidos nele. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu final de semana. E Deus abençoe o seu início de semana. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. A paz.